Shalom para você que está aí do outro lado, mais um dia, mais uma semana que nós estamos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Que maravilha é poder falar das suas maravilhas para a nossa vida, para a minha vida pessoal, para a sua vida pessoal. Amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos constrange com o teu amor, para nos atrair, Pai, até o Senhor. E com a tua palavra, Pai, com a tua voz, o Senhor inunda o nosso ser. E o Senhor se revela a cada um, Pai. E o Senhor é maravilhoso por isso, porque a tua palavra é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não nos deixa, Pai, enganados, não nos deixa, Pai, sem saber onde ir. Muito obrigada pela vida daqueles que vão estar se juntando, Pai, a nós para te louvar e ouvir de ti aquilo que tu tens para cada um. Muito obrigada, que seja abençoada essa palavra que vem do teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse da outra vez, nós vamos continuar no texto de 1 de Pedro, capítulo 5, dos versículos de 1 a 10. Nós vimos que o que era a fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, e daquelas que nós esperamos. Nós vimos como podemos nos aproximar de Deus, como podemos desenvolver a nossa fé, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? E o que nós precisamos para nos aproximar de Deus? E então a Bíblia nos garante que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos que com a fé poderosa que desce do trono de Deus, que é um dom de Deus para nós, essa fé sobrenatural, ela nos faz entregar a nossa vida a Deus. Então, nós podemos ver na semana passada o lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, né, que fala nesse texto, porque ele tem cuidado de nós. E, de fato, tem. Nós estamos aqui no século 21, no ano de 2023. Era uma coisa, assim, inatingível o ano de 2023, mas nós estamos nele, numa geração em mudança, uma sociedade se transformando, valores sendo substituídos, mas nós estamos aqui convictos de que a palavra de Deus não passará, de que o amor de Deus nos inunda, ele é real, ele é poderoso, ele é vivo e é o que transforma. E nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Então, nós vimos isso na semana passada, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler o texto de novo e nós vamos ver aqui 3 aspectos gerais do texto que fala sobre fidelidade, humildade e vigilância, que fala aqui. Então, nós vamos ler o texto para que a gente relembre. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas mais voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, e em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e traga, Pai, ao nosso coração revelação daquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós ficamos parados no lançai sobre ele toda a nossa ansiedade. Hoje nós vamos pegar aqui, esse texto, ele tem 3 aspectos que eu quero trazer. O primeiro aspecto é fidelidade. Deus trabalha aqui com fidelidade. O que Pedro tá deixando aqui é fidelidade, é você ser fiel. Então, dos versículos 1 ao versículo 4, ele fala dessa fidelidade quando ele se coloca como presbítero, e presbítero nós vimos aqui que é um sacerdote, é aquele que guia o povo, guia o rebanho, aquele que leva a verdade, né? E ele se coloca aqui como também presbítero com eles. Ele diz que eu sou também presbítero. E testemunha das aflições de Cristo. Então, ele testemunha do que Cristo passou, de toda a aflição, para que levasse sobre ele toda essa ansiedade, todas as nossas mazelas, todas as nossas transgressões. E ele vem, então, advertindo aqui: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas sendo voluntário. E você ser voluntário em alguma tarefa demanda de você um interesse, um amor por aquilo que você está fazendo, né? Porque nós sabemos que o ser humano, de uma maneira geral, ele é trabalhado por interesses, né? Isso é natural no ser humano. Mas, ao apacentar o rebanho, ele diz aqui, não por força, mas para você ser voluntário, nem por ganância, mas de ânimo pronto, alegria, de pé, prontidão em servir, prontidão em guiar, prontidão em fazer, né? Isso demanda de você uma disposição interior. É um sentimento, vamos dizer assim, de que quando você é solicitado ou quando você olha para alguma coisa que tem por fazer, você tem uma prontidão, se levanta com um ânimo pronto e vai realizar. Por quê? Aí ele diz aqui, nem como tendo domínio a herança de Deus. Nem você não vai dominar o rebanho. Você não vai ter um domínio superior ao seu próximo, né? Porque a herança é de Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, nós temos que falar aquilo que nós somos. Nós temos que espelhar aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos por ganância, se nós fazemos por força, se nós tomamos por domínio, esse é o nosso ser, né? Então, nós vamos inverter isso. Aqui nos adverte isso, a sermos fiel a quem? A Deus. Por quê? Porque quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa da glória. Então, tudo que fazemos aqui, façamos como se fosse para o Senhor. Esse pedaço do texto fala de fidelidade, ser fiel. E tem um versículo que eu gosto muito, que é ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Por quê? Porque nós temos que aprender com Jesus a ser fiel nas mínimas coisas que vêm do alto. E fidelidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável, é uma pessoa leal, ela tem lealdade na sua personalidade, é uma pessoa
compromissada. É uma pessoa que, aconteça o que acontecer, eu tenho compromisso com aquilo ali, com aquela pessoa. E isso nós podemos trazer para a nossa vida. E como que nós vamos identificar isso na nossa vida, né? Ser fiel. Ser fiel tem um princípio bíblico que diz: se você não ama a seu irmão, a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Isso se aplica a outras coisas. Se você não é fiel ao seu próximo, a quem você vê, como é que você vai ser fiel a Deus a quem você não vê? É um princípio para a nossa vida, um princípio a ser seguido, né? Em Salmo, no capítulo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo e que anda num caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Isso quer dizer que você vai ser perfeito, eu vou ser perfeita? Longe disso, né? Nós estamos num caminho, mas nós estamos buscando valores do alto. E a fidelidade é um valor do alto. A fidelidade é um valor que vem com Cristo Jesus. Então, esse pedaço do texto, quando ele fala, vai lá, apacenta o meu rebanho, mas sem ganância, sem força, fazendo voluntariamente, desenvolva isso em você. É isso que ele está falando. Vamos desenvolver valores do céu. Vamos desenvolver valores que vêm do trono de Deus. Porque assim nós vamos ser capazes de ser fiéis, não por força, não nos punindo, mas porque faz parte de nós, né? Esse é um. Fidelidade. Humildade, do versículo 4. Do versículo 5, perdão, ao versículo 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, Deus, a seu tempo, no tempo dele, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humildade. Os conceitos de humildade que a gente vê, às vezes, por aí, ele tem a ver com uma pobreza, falta de alguma coisa, mas humildade não é isso. Ser humilde não é isso. Ser humilde é ser como Jesus. Jesus não tinha falta de nada. Jesus não era pobre, mas era humilde. Por quê? Porque ele se colocava debaixo da potente mão de Deus. E o que é se colocar debaixo da potente mão de Deus? Demanda uma confiança daquele que está se colocando, né? É como um filho com o pai. O filho se coloca numa confiança de que o pai vai suprir, de que o pai vai resolver, de que o pai vai proteger. Então ele obedece, então ele segue, porque ele sabe que o pai quer o melhor para ele. E assim era Jesus, quando ele foi para ser crucificado, que ele chorou sangue, né? E que ele disse para Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, que eu não passe por esse. Era a dor imensa, era o pecado do mundo sobre ele, toda transgressão, toda enfermidade, toda mazela, todo o pecado, toda a maldade, iniquidade estava sobre Jesus. Pai, se possível, passa de mim, mas em tudo se cumpra a tua vontade. Isso é se colocar
debaixo da potente mão de Deus. E aí, humildade é conhecer suas próprias limitações. Isso é o contrário do orgulho. A humildade é o contrário, é o oposto do orgulho, da soberba. Por isso que ele fala assim, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque quando nós somos soberbos, orgulhosos, nós achamos que na nossa força nós podemos fazer. E se nós vamos na nossa própria força, além de não estarmos dentro da humildade, não sermos humildes, nós também vamos pecar aqui em cima com a fidelidade, porque não é por força, mas voluntariamente. Então, a soberba, ela nos atrapalha a receber a graça de Deus e também nos bloqueia na fidelidade que queremos ter. Então, ser humilde é, de fato, se colocar debaixo da potente mão de Deus. Quando os discípulos estavam pescando e que não pegavam nada, tem até uma musiquinha que eu não vou cantar, mas não pegavam nada, o que Jesus disse? Joga do outro lado. Mas, Senhor, a gente já pescou a noite toda e a gente não conseguiu nada. Ficaram lá sem dormir. Mas se colocaram debaixo da potente mão de Deus, sob a palavra de Jesus, e lançaram, e sobejou, e encheu todos os barcos, e o barco quase virou de tanto peixe. Por quê? Porque Deus dá graça àquele que se coloca debaixo da sua potente mão, que está sob a palavra de Deus, porque ela é fiel para se cumprir. Toda ela, de Gênesis ao Apocalipse, é um plano perfeito de Deus, que Jesus conquistou na cruz e disse está consumado. Ele vai chegar ao final, porque espiritualmente já chegou. Só vai se manifestar. Então, essa primeira parte do texto, ela fala da fidelidade. Essa segunda parte do texto, ela fala da humildade. Deus é um Deus poderoso, ele mantém toda a ordem. Quem poderia manter todos os astros no céu sem cair? Quem poderia fazer o sol nascer e a lua chegar? Quem poderia dividir esse horário daqui para o Japão, onde o sol está de um lado, a lua está do outro? Quem poderia manter a ordem, mesmo em meio a todo o pecado do homem, que desorganizou todas as coisas, mas Deus ainda mantém, porque Deus tem um plano. E se ele mantém os astros no céu sem cair, se ele mantém as ondas do mar que ele mediu com a concha da mão, vindo e voltando, a maré sobe e a maré desce, mas não inunda a terra, quem poderia manter os animais? Quem poderia manter toda a vida do universo? Esse não é capaz de manter a minha vida? Esse não é capaz de me manter em equilíbrio? É capaz, porque até o meu desequilíbrio Jesus levou na cruz. Mas para que a graça de Deus nos alcance, que já foi derramada, Jesus já fez todas as coisas, é preciso que eu me coloque debaixo da potente mão de Deus. Não porque Deus retira a graça, é porque eu não posso receber, por causa das minhas limitações. Quem me completa é Jesus. Quem preenche o meu ser é Jesus. Quem pode fazer todas as coisas que me faltam é Jesus. Não tem ninguém que possa me completar. Ninguém pode me preencher. Ninguém pode equilibrar minha alma. Ninguém pode. Jesus. As nossas relações humanas, elas são muito agradáveis, muito mesmo, seja ela qual for. Seja dentro de um casamento, a amizade, que para mim é a coisa mais fantástica que tem, e a Bíblia fala que quem encontra um amigo encontra um tesouro.
E eu dou muito valor à amizade, eu acho um sentimento fantástico, uma relação fantástica, de mãe para filho, de pai para filho. Qualquer relação humana, ela é muito agradável. Nós somos feitos para nos relacionar. Somos seres para um relacionamento, mas nenhum relacionamento humano pode suprir as minhas faltas e as minhas limitações. Jesus pode. Jesus pode. Jesus pode. Na pessoa do Espírito Santo, ele é poderoso para preencher todas as coisas para que eu possa, então, caminhar. Então, nós vimos aqui fidelidade. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega toda a vossa ansiedade sobre Jesus, porque ele tem cuidado de vós. É ele quem pode fazer, ele é quem pode preencher. E o terceiro aspecto desse texto é a vigilância, sobriedade, que é do versículo 8 ao 10. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É ele quem pode. Sejamos humildes, reconheçamos as nossas limitações, porque então podemos usufruir da graça maravilhosa de Jesus Cristo derramada para que a gente possa vencer. Então, nós podemos ser fiéis. E para isso, nós precisamos vigiar, porque sem vigilância, a soberba do homem cresce. E aí nós não conseguimos vencer. E aí vamos viver dentro de uma soberba, sem usufruir da graça de Deus e sem experimentar ser fiéis com o nosso próximo, uns aos outros, e também ser fiéis a Deus. Então, todas essas coisas nesse texto estão interligadas. E a vigilância é para nossa proteção, para que nós possamos nos proteger. Ser vigilante é ser responsável por garantir a segurança. Assim que diz o dicionário. Ser responsável por garantir a segurança. E primeiro a segurança de nós mesmos. Porque como que vamos assegurar o outro? Né? Então, nós vamos ser vigilantes. Por quê? Porque, de fato, o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele age segundo a concupiscência do nosso coração, nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências emocionais, nas nossas deficiências, nas nossas carências. É ali que ele age. Então, nós vamos achar que alguém no mundo ou alguém das nossas relações vai suprir. Não vai. Ou que alguma coisa que vamos possuir vai suprir e vai nos fortalecer. Não vai. Só Cristo vai. Então, nós temos que ser sóbrios para poder conseguir reconhecer, vigiar, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, exercitar a fidelidade. Então, nós vamos usufruir de uma graça maravilhosa, como ele diz aqui, o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, nos chamou à sua eterna glória. E aí, então, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo, Jesus mesmo, vai nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar é aprimorar, é completar a obra que ele já começou em mim e já começou em você. Ele vai completar, ele vai aperfeiçoar até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Olha que coisa linda. E ele mesmo vai confirmar. Confirmar é validar, é sancionar, é ratificar. Ele mesmo nos confirma.
Ele mesmo diz, esse aí, essa aí, eu chamei para minha eterna glória. Eu chamei, porque eu derramei graça e ela vai vencer por causa do poder de Cristo Jesus, da cruz do Calvário. Ele mesmo vai nos fortificar. O que é fortificar? É nos manter forte. E ele disse para Josué, seja forte e corajoso, porque ninguém vai poder te resistir. Assim ele falou com Josué, e assim ele fala conosco nesse texto. Eu vou te fortificar, eu sou responsável por manter a sua força na sua fraqueza, porque quando somos fracos, a força de Jesus, ela se manifesta em nós pelo poder do Espírito, e nós vencemos. Por isso nós podemos resistir pela fé ao diabo, à carne, o pecado e o mundo. Nós somos capazes disso em Cristo Jesus, porque Ele mesmo se responsabiliza por mim, por você, em manter a nossa força nele, quando nós somos humildes, para estar debaixo da potente mão dele e sermos fiéis. Então, vamos ser vigilantes com isso. E ele mesmo diz que vai nos fortalecer. Fortalecer é encorajar, sustentar, firmar, armar, garantir meios de defesa. Então, nós nem com isso precisamos ficar preocupados. Por quê? Manda nos resistir, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda ao derredor. Mas ele mesmo vai nos fortalecer. Ele mesmo vai nos encorajar, nos sustentar e garantir meios de defesa para nós. Nele. Mas para isso, precisamos reconhecer que somos fracos, mas nele, debaixo da potente mão de Deus, somos fortes, porque a graça de Deus nos garante vitória. Ela nos garante todas as coisas. Então, podemos ser fiéis. Esse texto é um texto maravilhoso. Eu recomendo a você ler a Bíblia. Eu recomendo você a buscar as pérolas de Jesus para a sua vida nesse livro. Porque tem muita, muita, muita coisa. Muita coisa. E ele mesmo vai garantir que você possa chegar até ele, porque ele te atrai com as cordas de amor. Sede sóbrios, vigilantes, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ser fiel até a morte, ser forte e corajoso. Eu vou ler aqui Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos ser vigilantes, porque somos humanos e nascemos no pecado, mas todas essas coisas Deus garante para nós em Cristo Jesus. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita e é Ele quem nos envia, é Ele quem faz. Nós podemos descansar, entregar mesmo toda a nossa ansiedade e aprender dele que é manso e humilde e ser fiéis, para que possamos usufruir da beleza da graça de Deus. A graça derramada na cruz do Calvário sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, que palavra maravilhosa, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor se preocupa com cada um, Pai. O Senhor conhece as nossas particularidades, o Senhor conhece o nosso temperamento, personalidade, o Senhor sabe dos desejos do nosso coração, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor nos garante a vitória, Pai. Senhor, que possamos reconhecer as nossas fraquezas, que possamos aprender de Ti, Jesus, que é manso e humilde, para que possamos estar, Senhor, debaixo da potente mão de Deus, sob a palavra que nos garante a rede cheia, que nos garante todas as coisas, porque o Senhor mesmo, Pai,
vai nos fortalecer, vai nos fortificar. O Senhor mesmo vai fazer. Muito obrigada, Senhor. Que essa palavra vá de encontro ao coração de cada um que vai escutar agora ou mais tarde, mas que seja alcançada de todos, Pai. Porque Tu és Deus soberano, maravilhoso. Jesus, nosso eterno Senhor, Espírito Santo, que nos garante toda vitória, nosso guia, nosso consolador, o poder de Deus derramado em nós. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre você, sobre a sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho, estudo, todas as áreas da sua vida, seus relacionamentos. Que, de fato, todo o amor de Deus seja derramado no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de dar um like, de comentar, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tem muita palavra. Comente, deixe lá o seu parecer. Em nome de Jesus, que essa palavra vai correr muitas vidas que dependem de Deus como eu dependo, como você depende. Amém? Até a próxima semana, em nome de Jesus.